É um prazer novamente ter você em nossa aula. Nessa aula de hoje vamos trabalhar com o Panetone Red da Festpan. O que é o Panetone Red? O Panetone Red é aquele panetone que tem aquela coloração vermelha, então ele já vem todo preparado no tom, com enzima de maciez, com aroma de panetone. Então a gente já tem um panetone muito bacana na mão. Qual que é a diferença dele de outros panetones tradicionais? Eu não preciso fazer um método de esponja, que você já aprendeu no panetone de pasta. No panetone em pó, o processo é direto. Então eu preciso adicionar apenas a pré-mistura Red com o fermento e o ponto de véu da água. Então deixa eu falar um pouquinho da receita. Como a gente já sabe, toda a pré-mistura ela já vem a ficha técnica falando todinho aqui na frente. Então nesse panetone, em 10 quilos, usando a receita toda, eu vou estar utilizando aproximadamente 4 quilos de água, 4 litros de água gelada. Fermento fresco seria 400 gramas, que também vem aqui. Eu estou dividindo essa receita por 5 partes. Então eu tenho 2 quilos de pré-mistura Red aqui. Eu tenho 80 gramas de fermento fresco e 800 de água gelada. A gota eu vou estar utilizando 250 gramas para cada quilo de pré-mistura. Então eu vou estar utilizando 500 gramas de gota branca. Poderia ser a preta? Poderia. Vou estar utilizando a gota branca para a gente ter um contraste melhor do branco com o vermelho. Então vamos ao processo. Então eu preciso pegar o panetone Red, os 2 quilos, velocidade 1 da minha maceira. E eu venho adicionando essa água bem lentamente. Então eu preciso deixar ela absorver total a água. Absorveu a água, teve absorção, a massa ficou homogênea, coloquei o fermento, ponto de véu. Atingiu o véu, depois eu só entro com a gota. Então panetone em pó no processo direto é muito simples. Então aqui ó, uma parte da água, vou deixar ela ficar homogênea. Quando ela juntar, fica homogênea, fermento, véu, gota, muito simples esse panetone. Você consegue produzir rápido, com grande quantidade, com qualidade, sabor, maciez, umidade. Então, o nosso panetone Red entrou a água toda, os 800 de água em 2 kg da mistura. Eu tenho aqui uma massa lisa e enxuta. Tá vendo que eu tenho um ponto de véu, que eu tenho uma massa que teve uma absorção. Então, ó, olha como é que ela desenvolve legal. Para esse tipo de panetone, posso utilizar a gota preta? Posso utilizar a gota preta. Mas aqui eu estou utilizando uma gota branca. Olha aqui, ó. Para justamente eu ter esse tipo de contraste na nossa receita. Aqui eu tenho 500 gramas de gota. Então eu vou só velocidade 1 da minha maceira e vou deixar homogêneo. Para o nosso panetone Red, eu vou estar utilizando a nossa forminha de 250 gramas, tá? Essa verdinha. Mas eu poderia cortar com 500, 450, poderia também fazer colomba, chocolate. Então, é só usar as mesmas técnicas das aulas anteriores nessa massa. Então, nesse processo, ele é bem parecido com o panetone no processo direto. Então, dei o ponto de véu, as gotas estão aqui, 250 gramas cortada, tem um corte de 500. Então, o que eu preciso fazer? Vou bolear uma vez. Após o tempo de 10, 15 minutos, que é a segunda fermentação, a segunda força que eu tenho, eu vou bolear novamente e também vou colocar nosso panetone Red no fundo da forma. Colocou a mão, sentiu o panetone Red na palma da mão no fundo, já está na hora de levar para o forno, tá? Quando ele chegar nesse tamanho, eu quero te direcionar as temperaturas, tanto para forno lástico quanto para o forno turbo. Então, aqui o nosso panetone Red, também o ponto dele, quando ele estiver assim, um dedo abaixo da forma, 1 a 2 centímetros, o salto desse panetone é muito bom. Eu te indico também, colocou a mão, sentiu que ele esbarrou no fundo, pode colocar no forno a 145 graus no turbo, de 165 até 180 no lastro, teto no mínimo e lastro também no mínimo, tá ok? Dependendo, se você notar que seu lastro está colando muito,
você pode desligar o teto dele a partir de uns 15 minutos. Então, o tempo aqui é de 40 a 45 minutos, tanto para o laço quanto para o tubo. Creio que você prestou bastante atenção no tamanho do nosso panetone Red quando ele entrou ao forno. Olha que bonito após a cocção. Essa foi a forminha de 250 gramas. Então tem um panetone bem uniforme. Não tem aquele risco do panetone entornar, aquele famoso cogumelo que ele entorna. Então tem um panetone bem homogêneo. Esse foi o nosso panetone Red. Bonito, eu posso fazer qualquer tipo de acabamento, cobertura, usar aquela cobertura da Colomba também. Posso decorar ele com chocolate branco e colocar o próprio panetone nele para decorar, gotas. Espero que você tenha gostado do nosso panetone Red com a gota branca, mais um produto para incrementar o seu Natal.